Olá, quer estar de bem com a vida? Então embarca nesta viagem de informação e lazer conosco. O De Bem com a Vida desta semana vai trazer coisas importantíssimas para o meu, para o seu, para o nosso dia a dia. Você já ouviu falar num plano diretor para a cidade? Pois saiba que Porto Alegre está projetando um novo plano para a capital dos gaúchos. Quem nos fala, o eterno vereador de Porto Alegre, Reginaldo Pujol. Cuidador de pessoas. Nunca como hoje ouvimos falar neste profissional. Mas, afinal, quais são as suas atribuições específicas? Quem nos esclarece é o enfermeiro Regis Marim. E a pergunta que não quer calar: dá para brecar o processo de envelhecimento? Quem nos esclarece é o Dr. Uranal Zancan, idealizador do projeto ProSer. Como vai o eterno vereador de Porto Alegre, Reginaldo Pujol? O senhor está de bem com a vida? Muito bem da vida e especialmente conversando contigo, aí fico melhor ainda. Muito obrigado. E desse astral de confiança e de entusiasmo, eu lhe pergunto, Olha, como o senhor resume o que é um plano diretor de uma cidade? A gente ouve falar e eu garanto que muita gente não tem ideia da sua relevância. mas de verdade, nós estamos numa situação muito especial. Em verdade, há pouco tempo, acho que no máximo 90 dias, eu deixava a Câmara de Vereadores e conversando com alguns amigos, que tu sabe exatamente aos quais eu estou me referindo, nós discutimos a possibilidade de que eu tivesse uma participação numa experiência que eles estavam montando junto contigo, ao qual eu me dediquei e fiquei disposto a partilhar, a ajudar, porque eu estava vivendo uma situação muito positiva. Eu tinha uma disponibilidade de tempo que eu não tinha até o dia 31 de dezembro do ano que vindou. Aí nós iniciamos um trabalho e já tive uma experiência numa ocasião, mas surgiram alguns fatos, entre os quais esse que tu está te referindo. O prefeito Melo me convocou para assessorá-lo no que diz respeito ao plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade, na sua adequação, na sua revisão e nos seus ajustes. E eu que era, há pouco tempo, uma pessoa que jogava, que tinha conseguido uma liberdade de tempo, passei a ter um compromisso muito sério, muito amplo, muito extenuante, e que modifica, inclusive, a forma com a qual eu quero, daqui doravante, participar no meu relacionamento com vocês, que eu quero que seja bom, que seja positivo, porque acredito muito nesse programa que você está montando. Obrigado, vereador. Mas eu quero insistir um pouquinho, aproveitando da sua experiência, por que um plano diretor, como é o caso de Porto Alegre, ele sempre traz tanta polêmica? Porque é natural. Todas as coisas que são importantes geram posicionamentos diversificados. Seria até traumático para nós se estivéssemos diante de uma situação em que ninguém opinasse, ninguém tivesse discussões, que não tivesse debate, que todos tivessem um alinhamento numa determinada posição. Então, certamente seria um assunto inócuo que não mereceria uma atenção tão grande como essa que eu entendo que mereça esse trabalho que já vem sendo feito pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município, primeiro, de adequação do atual plano, segundo, de revisão do plano já existente e, sobretudo, na elaboração do que seria o plano para os anos 2030, com uma projeção e um planejamento da sua extensão e da sua amplitude. Hoje, por exemplo, o que mais se discute
são algumas adequações do projeto atual. Então, isso requer medidas emergenciais. Uma delas está em gestação e me parece que vai empolgar a cidade de Porto Alegre na sua discussão, que é esse plano de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre, lugar de onde eu estou falando no presente momento, e que é realmente o ponto referencial da vida da maioria dos cidadãos de Porto Alegre, e que foi atropelado no tempo com as mudanças que os fatos determinaram, e hoje se encontra num desgaste muito profundo que impõe uma reavaliação das suas finalidades, da sua importância, sobretudo da utilização dessa área, que num determinado momento era o centro comercial de Porto Alegre, e que hoje, em determinadas horas, é uma cidade que é absolutamente vazia, porque os antigos escritórios acabaram ficando vazios com a progressiva expansão da cidade na periferia, em vários polos, pela necessidade de que o acesso ao centro de Porto Alegre seja melhor possibilitado através de um sistema de transporte coletivo moderno, e também pela possibilidade de que as pessoas tenham aqui uma atividade permanente. Então, hoje se fala, inclusive, em readensar o centro de Porto Alegre, transformando ou voltando a aproveitar a série de prédios que, ao longo do tempo, se transformaram em prédios de escritório, voltar à sua finalidade inicial, que é servir de alojamento, de habitação, de moradia, de vivência das pessoas, como foi há 30, 40 ou 50 anos atrás. Então, veja bem, eu falei 2 ou 3 assuntos assim aleatoriamente e já coloquei um monte de interrogação aí num debate que poderia ser estabelecido. Essa própria tentativa de fazer um plano especial de restauração, de recuperação do centro histórico, já envolve, indiscutivelmente, debates como já ocorreram há poucos dias, quando o secretário Dr. Germano esteve reunido com os representantes da comunidade e das entidades representativas no plano diretor da cidade, o atual conselho do plano diretor, já houve ali claramente posições antagônicas. Isso demonstra que é um assunto que merece ser bem cuidado, e eu estou mergulhado nesse assunto. Vereador. Pois não? E nós que moramos em Porto Alegre? Nós podemos opinar? A gente pode mandar sugestão? Olha, sabe que tu faz uma pergunta por demais inteligente, porque esse é um objetivo nosso. E é um objetivo pessoal meu, que felizmente o prefeito aprova, felizmente o secretário concorda, é que, olha, nós não podemos fazer um plano para o centro da cidade de Porto Alegre que seja, digamos assim, chapa branca, só opina as pessoas que estão funcionando em função dele. Eu quero que a cidade diga que é importante ter um local de vivência, reverter, fazer essa reciclagem de uso do centro de Porto Alegre, fazer com que esses prédios antigos que estão obsoletos hoje, quando não vazios, quando não caindo, sejam restaurados e recuperados, ou então transformados na sua finalidade, na sua atividade. Debate que a gente quer provocar e que eu espero que aconteça. Vereador, eu vou lhe provocar. Olha, provocação é bom. Eu vou lhe provocar. Nós vamos lhe encomendar para as próximas edições do programa De Bem com a Vida uma crônica sua sobre o coração, ou seja, o centro de Porto Alegre. Aceita o desafio? Está aceito o desafio desde já, e eu, inclusive, de certa maneira, tenho esboçado já alguma coisa nesse sentido. Eu, oportunamente, inclusive fora do vídeo, evidente, vou conversar com o pessoal para nós combinar com mais profundidade
esse tipo de trabalho que tu me cobras e que eu quero responder objetivamente. Até porque pode que, muito provavelmente, eu deixe de dar outras colaborações que vocês merecem por essa situação nova que eu estou vivendo, mas eu quero, naquilo que me for possível, ajudar que esse programa continue sendo bom, que ele continue sendo objetivo e que, sobretudo, ele continue criando o hábito da audiência que a sexta-feira está impondo à sociedade de Porto Alegre, que agora já está se acostumando a, na sexta-feira, próximo da meia-noite, ligar no bar, que tem um programa muito bom. Bah, que bom programa! Bah, que bom papo e bah, que bom cafezinho. Um grande beijo no seu coração. Nos encontramos, vereador Reginaldo Pujol. Obrigada. A gente contrata, descontrata, contrata de novo e ainda restam dúvidas a respeito deste profissional cuidador de pessoas. E é um enfermeiro, Regis Marinho, especialista em gestão de saúde e proprietário da Home Angels, cuidadores de pessoas, que nos esclarece. Como vai, Marinho? Tudo bem, prazer imenso estar aí com vocês nesse momento para debatermos um pouquinho, né, e entender um pouquinho melhor dessa classe de profissionais que é tão importante no dia a dia, na vida de muitas pessoas, né? Marinho, essa profissão está numa ascendência incrível. Mas, como eu disse no início, ainda restam muitas dúvidas por parte de quem contrata. Tu pode nos colocar que funções, que atribuições cabem a esse profissional? Claro. Bom, é notório que a gente está vivendo aí um momento extremamente relevante na saúde de muitas pessoas, mas principalmente na saúde do idoso, né? O idoso hoje tem sido um foco de atenção em saúde muito grande. Um levantamento recente feito aqui no Rio Grande do Sul, estima-se que mais ou menos hoje nós temos por volta de 2.000 profissionais hoje atuando como cuidadores, tá? Não se tem um dado muito preciso por falta ainda de informação e registros, tá? Por não ter uma classe, uma entidade por trás desse profissional ainda profissionalizado, estima-se que possa ter bem mais profissionais nesta classe. Os cuidadores hoje, né, eles são fundamentais nas necessidades básicas de vários clientes, tá? Hoje eles atuam dentro de um perfil, principalmente, de pacientes que têm quadros neurológicos como demências, Parkinson, Alzheimer. Então, essas doenças são mais prevalentes e é onde os profissionais cuidadores hoje conseguem atuar na sua maior parte, né, de demanda de trabalho. Temos outros, né, pacientes com demandas importantes, como pós-operatórios de cirurgias traumatológicas, ortopédicas, o idoso cai muito também, então a gente tem esses profissionais atuando também no pós-operatório e também crianças, né, autismo, síndrome de Down ou outras deficiências, né? As demandas maiores sempre são nas áreas neurológicas, né? Pacientes com AVC, com sequelas também. O profissional hoje, cuidador, ele tem grandes atribuições, tá? Vai desde a mobilidade desse cliente numa cama, ou que seja, na verdade, né, um paciente que caminha, mas precisa de auxílio. Ele hoje atua diretamente na confecção do preparo do alimento desse paciente, ou seja, ele prepara o alimento, ele auxilia a dar esse alimento via oral. Tem pacientes que fazem uso de sonda, né, para se alimentar, não só pacientes que fazem uso da via oral, mas tem pacientes com sequelas que precisam de alimentação pela sonda nasogeniana, né, ou pela gastrostomia, que é uma sondinha que vai direto no estômago. Eles também administram
as dietas especiais por esse método, né? A higiene, principalmente desse profissional, desse cliente, né? Seja no chuveiro ou seja na cama mesmo, né? Então, muitos fazem uso de fralda, alguns têm curativos também, eles acabam fazendo, né, umas feridas na região sacra, e isso também faz com que efetivamente seja feito curativos. Eles também administram medicamentos, todos eles por via oral, tá? E também podem administrar alguma coisa subcutânea, como principalmente insulina, né? Alguns pacientes são diabéticos e eles têm prescrições de insulina, então eles também podem administrar conforme orientação médica. E vai, além desses cuidados, obviamente, né, toda uma organização do ambiente onde esse cliente está. Hoje, o cuidador ele pode fazer tudo que está direcionado ao cuidado do cliente, tá? O que não está no cuidado do cliente não é a atribuição dele hoje. E em termos de tempo, né? Existe uma regra de mercado, um limite máximo de horas? Como é que é feita essa contratação? Então, aí tem um compasso que eu digo, né, legal, que é importante a gente abrir, fazer com que as pessoas entendam, né, como é que é feito hoje esse método de contratação. Algumas empresas contratam via CLT, algumas empresas contratam por microempreendedor individual. Com a desburocratização do MEI, né, a atividade passou a ser uma das classes dentro do CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividades. E aí eles entraram numa condição de ser MEI. Então, isso facilitou também a contratação de um maior número de profissionais por esse caminho, né, que é o microempreendedor individual. Mas algumas empresas ainda contratam efetivamente por regime CLT. A carga horária estabelecida por regime de CLT, ela está direcionada àquilo que a lei, na verdade, demanda. Ou seja, né, tu tem ali que executar as suas 220 horas, na verdade, por mês, mensais, né? E isso está estabelecido numa condição de valor, e tudo que ultrapassa esse valor é cobrado em hora extra, né? Quando a gente contrata por regime MEI, ele tem um contrato de prestação de serviço, né? Ele é um prestador de serviço para a empresa e ele efetivamente condiciona uma carga horária estabelecida também pela gente, onde ele tenha que cumprir obrigações mínimas, né? Que a gente chama de repouso. 24 horas de trabalho eles podem fazer como prestador de serviço? Podem, desde que eles também tenham um descanso de 48 horas. É 24 por 48. Se ele fizer 24 horas ininterrupta, né, dentro de uma condição de descanso de pelo menos 1 hora, né, a cada mais ou menos 12 horas, mais a alimentação que efetivamente ele tem que fazer dentro do ambiente domiciliar, ele vai ter aí mais ou menos dentro dessas 24 horas, umas 4 horas aí talvez de repouso, tá? E folgando nos próximos plantões 48 horas. Então, seria uma escala 24 por 48 ou 12 horas por 36 horas de folga, né? Se ele faz dia ou noite, ele também tem a possibilidade de folgar 36 horas pós-plantão. E assim sucessivamente, quando tem pacientes com essa carga horária, né? A gente já está terminando a entrevista, passou tão rápido, mas é que tem tanta coisa para perguntar a respeito de cuidador de idoso. E um fato me chamou a atenção, é o cuidador de idoso que trata de solidão. Tu pode resumir para a gente o que significa isso na prática? Na verdade, hoje a gente tem profissionais chamados acompanhante terapêutico, tá? É um cuidador que faz, na verdade, um curso e ele está diretamente relacionado aos aspectos sociais e emocionais, né? Então, a gente tem profissionais que ficam exatamente com clientes que não têm outra necessidade a não ser acompanhar este cliente numa condição de companhia mesmo. E aí tem todo um trabalho, né,
que a gente faz no aspecto emocional, que acaba sendo terapêutico, né? São algumas linhas de trabalhos que ele faz que fazem com que esse cliente se sinta mais confortável dentro da sua condição clínica, da sua condição de ambiente de moradia, e ele é um acompanhante, na verdade, que dá para ele a segurança que ele precisa. Quero combinar contigo de nós fazermos uma entrevista somente em relação dessa questão de solidão, que é uma coisa que está pegando muito hoje. Não tem dúvida. Tu fica me devendo e vai postar nas nossas redes sociais o que é estar de bem com a vida. Muitíssimo obrigado por nos esclarecer sobre a profissão de cuidador de idoso e a gente volta a conversar contigo. No Maratonar Saúde de hoje, converso com o Dr. Uronal Zancan, que é médico, ortopedista e traumatologista e também idealizador do programa ProSer. Como vai, doutor? Olá, como vão vocês? Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui podendo conversar sobre saúde. Doutor, a pergunta que não quer calar. Nós podemos brecar o processo de envelhecimento? Não, não só brecar, nós podemos reverter. O envelhecimento é medido por indicadores. Então, existe na pontinha dos cromossomos uma estrutura chamada telômeros. E essa estrutura deu o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. O telômero é um indicador de envelhecimento. À medida que a pessoa envelhece, o telômero vai ficando mais curto. Existem dezenas, centenas de trabalhos científicos dizendo que é possível aumentar telômero. Vários trabalhos da Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel de 2009. Ora, se diminuir telômero significa envelhecer, aumentar telômero significa rejuvenescer. Além disso, tem um outro indicador chamado mitocôndrias. Mitocôndrias é a organela intracelular que tem em todas as células que promovem a formação de energia. A energia é o ATP. Depois dos 30 anos, há uma tendência de diminuir o número e a função das mitocôndrias. Quanto mais diminui o número e as funções de mitocôndrias, mais envelhecido está o indivíduo. É 100% provado cientificamente que é possível aumentar o número de mitocôndrias. Ora, se é possível aumentar os telômeros, se é possível aumentar as mitocôndrias, se é possível aumentar o perfil hormonal, se é possível aumentar outros indicadores de envelhecimento, é possível reverter o envelhecimento. Mas, e como é que a gente chega nessa matemática? Não, a matemática é ciência, tem que fazer observação científica. Quais são os fatores, tu queres saber, que promovem o aumento de telômeros e o aumento de mitocôndrias? É isso, né? Sim, exatamente. Então, como é que a gente consegue aumentar os telômeros e as mitocôndrias? Então, vamos inverter. É muito mais importante aumentar mitocôndrias que aumentar telômeros. Então, o que faz aumentar mitocôndrias? Só 4 coisas. 3 são exercícios físicos. O mais importante é exercício de força, musculação de alta intensidade. O segundo é exercício para aumentar a capacidade cardiovascular, são chamados HIIT, os intervalados. O terceiro é o aeróbico. Esses 3 aumentam tanto mitocôndrias quanto telômeros. O quarto é jejum. O jejum aumenta a mitocôndria e aumenta telômero. Então, esses 4 são os principais exercícios. O mais importante de todos os exercícios para aumentar mitocôndrias é jejum, exercício em jejum. Daí ele passa a ser o primeiro. Mas esse jejum que o senhor cita seria um jejum de quanto tempo? Qualquer tempo, qualquer tempo. Eu, particularmente, faço jejum há 4, 5 anos, todos os dias. Então, eu janto 7 da noite,
fico até o meio-dia do dia seguinte sem comer nada, faço exercício e quebro o exercício usando suplemento e em seguida eu almoço. Então eu faço jejum de sempre, sábado, domingo, férias, não importa, de 18 por 6 horas. Alguns participantes do programa ProSer fazem jejum de 24, de 36, tem gente que faz jejum até de 5 a 7 dias. E durante todo esse período não deixam de fazer exercício. Mas aquela crença, nós fomos criados, né, com orientações que nós deveríamos comer, por exemplo, de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Isso significa entre o café da manhã e o almoço fazer um lanchinho. Então, onde é que saiu essa loucura? Isso eu vou lhe perguntar. Sim, vamos entender então. Nós temos uma história biológica no nosso corpo. Essa história biológica tem 3 milhões de anos. O nosso ancestral mais antigo, o Australopithecus, viveu há 3 milhões de anos atrás. Nesses 3 milhões de anos atrás, até há 100 anos atrás, tinha comida para comer de 3 em 3 horas? Claro que não. A comida só teve comida sobrando depois da Segunda Guerra Mundial, com o aumento da industrialização, que fez essa monte de porcaria de carboidrato. Então, a partir daí, alguns nutricionistas malucos, contrariando toda a história do ser humano, porque vamos entender, é muito fácil entender. O ser humano acordava de manhã e não tinha comida, não tinha geladeira. E ele saía para caçar, em jejum. Era assim que ele caçava. E daí, no meio do caminho, enquanto ele estava caçando, ele encontrava o inimigo e tinha que lutar, em jejum. E daí, mais adiante, ele encontrava uma fera que queria comer ele e ele tinha que fugir, em jejum. Lá pelo meio da tarde, ele encontrava um javali. E daí ele tinha que lutar para caçar o javali. E daí ele caçava o javali em jejum. Daí ele não comia o javali, ele botava nas costas e trazia para a tribo dele, para a família dele comer em jejum. Ao chegar na tribo, ele fazia um banquete e comia abusivamente. Tu está entendendo que essa é a história da nossa civilização? Sim. Se essa é a história da nossa civilização, como é que nós estamos vivos? Porque o nosso ancestral aprendeu a fazer exercícios, a lutar pela sobrevivência, tirando a energia da gordura que ele acumulou durante o banquete. Então, ele vivia períodos de banquete e de fome. Enquanto ele estava comendo, ele comia abusivamente, porque ele não tinha como guardar o javali na geladeira, não tinha geladeira. Então, ele comia tudo que era do javali. E aquilo que sobrava, ele jogava para os lobos. Só por curiosidade, foi dessa maneira que foi domesticado o cachorro, porque o lobo descobriu que estar perto do ser humano era mais fácil conseguir comida do que caçando sozinho. Então, o lobo foi domesticado. Então, ele jogava para o lobo e no dia seguinte não tinha comida, mas ele tinha armazenado no seu corpo sob forma de gordura. Então, a gordura é a nossa reserva energética. E o que é para o senhor estar de bem com a vida? Estar de bem com a vida é ter essa energia enorme que eu tenho, de não cansar nunca. Porque no momento que as pessoas têm energia para fazer atividades importantes e nunca cansarem, a energia mental está a 1000 também. E quanto mais energia estiver o corpo, mais saudável é estar o corpo. E quanto mais saudável estiver o corpo, mais feliz é a pessoa. E quanto mais feliz, mais de bem com a vida estamos todos nós. Muito, muito bem. Muito obrigado, doutor Oronal. Nos encontramos em breve. Um grande abraço. Um grande abraço, felicidade para todos vocês. De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, ABRAS. Neste encerramento, nós desejamos para você uma excelente semana. E se você sentir saudades ou desejar compartilhar este programa com os amigos, lembre-se, você confere na grade de programação da ABATV ao longo da semana
pelo nosso canal no YouTube, De Bem com a Vida Talk Show, e também pelas redes sociais. Cuide-se e lembre-se que o importante é estar de bem com a vida.